Acredito que essa seja uma das lições mais difíceis de se explicar de todo esse trimestre. No entanto, não indo além do que está escrito na Bíblia e nem tomando especulações como se fossem verdades, o professor terá êxito em sua exposição. Isso mesmo, falaremos sobre escatologia e profecia bíblica. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui revelar minha alegria e gratidão a Deus por ter você aqui comigo na plataforma da ferramenta EBD, onde semanalmente disponibilizamos materiais exclusivos para os alunos assinantes da ferramenta. Você que está me assistindo posteriormente pelo YouTube, porque primeiro essa aula é postada na plataforma da ferramenta EBD e depois subimos ela no YouTube. Você está me assistindo por meio dessa plataforma digital, não passe por esse vídeo sem se inscrever em nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, inclusive o material gratuito que nós disponibilizamos aqui. Deixe o teu like, é importante. Deixa logo agora no começo do vídeo, interage conosco aí nos comentários e, mais importante que isso, conheça a plataforma da ferramenta EBD, porque aqui no YouTube você recebe essa pré-aula e um subsídio gratuito, que não é o subsídio completo disponibilizado na plataforma da ferramenta. O link para conhecer a ferramenta EBD está aqui embaixo. A ferramenta EBD é o local onde o superintendente, supervisor, dirigente, professor, adjunto, secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. Amém? Hoje nós estudaremos a lição de número 9, datada do dia 27 de novembro de 2022, cujo título é Gog e Magog, um dia de juízo. E confesso aos irmãos que dentro desse trimestre, esta lição foi a que eu encontrei mais dificuldade de organizar o pensamento, organizar os assuntos que seriam falados nesta pré-aula. Porque a gente vai tratar sobre profecia bíblica e assuntos voltados à escatologia. Ezequiel, dentro do capítulo 38 e 39 de seu livro, ele está profetizando e o subgênero dessa profecia é apocalíptica, porque ele está falando de eventos que acontecerão nos fins dos tempos, conforme Ezequiel, capítulo 38, versículo de número 8. Se você quiser se aprofundar no assunto escatologia, eu quero fazer a indicação aqui de dois materiais. Esse livro de escatologia, A Polêmica em Torno do Milênio, do Millard Erickson, ele não vai falar propriamente do milênio, mas ele vai descrever todas as posições escatológicas, as principais correntes, vertentes da escatologia, e vai fazer uma avaliação de cada uma. É um ótimo livro introdutório para quem quer mergulhar no assunto, quem quer iniciar os seus estudos dessa doutrina teológica, escatologia. Outro livro muito bom nessa área, esse Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Esse livro ele é publicado pela Vida Acadêmica e ele tem a proposta de fazer uma análise detalhada dos eventos futuros. Já lhe adianto que o escritor é pré-milenista, ele é pré-tribulacionista e também dispensacionalista. Embora adotando essa posição, que é a posição das Assembleias de Deus, o escritor ele discorre com maestria sobre as demais posições escatológicas. São alguns materiais que consultei para a elaboração dessa aula, tá bom? Nós não vamos seguir aqui o modelo canônico de subsídio, onde eu comento o texto áureo, a verdade prática, faço aquela comparação de texto. Vamos seguir aqui uma temática um pouco diferente. Eu vou partir direto para os pontos do subsídio, fazendo um breve comentário primeiro do nosso título aqui, o título da lição, tá bom? Então é uma maneira diferente, porque essa lição ela é um pouquinho complicada. Se você já fez a leitura da lição de número 9, eu tenho certeza que você ficou com mais dúvidas do que respostas. Até porque o autor ele se deteve muito a definições aqui dentro dos pontos da lição, tá bom? E o nosso papel aqui é elucidar a nossa responsabilidade aqui com você é lhe levar
até um ensino coerente, um pensamento coerente, um pensamento estruturado a respeito do tema aqui da lição de número 9, para você abordar os seus alunos e também desenvolver a sua exposição em classe. Sobre o título da lição, eu não queria perder essa oportunidade de fazer dar uma alfinetada em algumas pessoas, em alguns pensadores, alguns propagadores da morte. Veja, o título diz Gog e Magog. São expressões enigmáticas que aparecem no livro de Ezequiel, no livro do Apocalipse e em algumas poucas passagens da Bíblia, muito resumido. Essa expressão a gente vai desenvolvê-la nos tópicos da lição, mas olha aqui esse subtítulo, Um Dia de Juízo. Essa profecia presente em 38 e 39 de Ezequiel, ela trata de uma ação de Deus proclamando juízo, derramando, sentenciando os inimigos de seu povo. E eu aprendo a partir do título da lição aqui e à luz também da história e dos textos bíblicos que Deus ele sempre intervém, Deus sempre destrói os inimigos que tentam exterminar o seu povo. Essa afirmação ela é fácil de ser provada. Pense aí, onde é que está o Império Babilônico hoje? Onde estão os assírios hoje? Cadê o Império do Egito? Cadê os faraós? Cadê o Império Romano? Essas nações caíram em ruína, essas nações desapareceram, no entanto, a igreja permanece de pé e a nação de Israel também. Então, dentro da história e também dos relatos bíblicos, eu poderia citar aqui Amã, no tempo de Esté, e podia citar muitos outros aqui. Onde estão esse pessoal? Onde está o legado desse pessoal? No entanto, o povo de Israel permanece e a igreja também. Então, Deus sempre intervém, Deus sempre age com justiça, punindo aqueles que querem devastar, destruir a nação de Israel e a igreja. Porém, nós não podemos acreditar, como alguns crentilóides fazem, que Deus é uma arma para nossas vinganças pessoais. Veja, eu não posso crer, apesar de entender que Deus ele age em algumas situações particulares, mas eu não posso crer que Deus ele vai ser um vingador de meus desafetos pessoais. Não, alguém pisou no meu pé, portanto Deus vai lhe matar, Deus vai lhe exterminar. E tem gente que tem esse pensamento assim no coração, faz ameaças em nome de Deus, né? Porque Deus vai lhe destruir. Deus não pensam assim no que realmente as escrituras dizem. Eu me lembro de um crente que estava orando uma vez para Deus matar outro crente, né? E ele orava dizendo assim, mata ele, Deus, porque ele me caluniou. Mate ele, Senhor. Um acidente, um câncer, um AVC, uma parada cardíaca, mate ele agora, um derrame, mata esse crente. E a gente olha para esse tipo de oração, para esse tipo de atitude e pensa, meu Deus, quanta ignorância e perversidade de coração. O juízo de Deus, aqui o título diz, é um dia de juízo. Os juízos de Deus, eles não têm como premissa, eles não são fundamentados na ira pecaminosa humana. Os juízos de Deus, através da história e o derramar de sua ira futura, está baseado em sua justiça, tá bom? Feito esse comentário, eu queria seguir com vocês aqui um itinerário. Primeiro, nós vamos falar sobre princípios hermenêuticos para se interpretar textos proféticos. Segundo, nós falaremos sobre a profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, e é aqui onde a gente vai fazer uma breve exposição dos tópicos da lição. E, por fim, vamos encerrar falando sobre a revelação de quem Deus é no texto profético de Ezequiel. O que é que a gente pode aprender sobre Deus no capítulo 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. Espero que
seguindo esses passos, você venha a compreender o assunto desta lição. Ponto de número 1 do nosso subsídio. Eu penso que você já leu a sua revista, já leu a sua lição. Os tópicos da lição falam sobre a identidade dos povos invasores, parte 1 e parte 2. E o terceiro ponto sobre o contexto escatológico. Não vamos fugir do assunto da lição, porém, não vamos seguir os tópicos apresentados aqui pelo pastor Ezequiel Soares. Primeiro tópico do subsídio: princípios hermenêuticos para a interpretação de textos proféticos. E eu já gostaria de começar falando aqui, já no nosso primeiro ponto aqui, sobre o gênero profético e suas características. A profecia, ela é um gênero bíblico mais amplo do que a maioria das pessoas pensa. Irmão Murilo, como assim a profecia é um gênero bíblico? Dentro da Bíblia, nós temos vários gêneros literários. E o que são esses gêneros literários? Gêneros literários são textos que seguem uma estrutura definida. São tipos de composição textual. Por exemplo, nós temos aqui o gênero literário profético. E esse gênero ele está presente em várias partes da Bíblia, sobretudo nos livros proféticos do Antigo Testamento e também no livro do Apocalipse no Novo Testamento. Não que ele se confine a esses livros proféticos, pois a profecia aparece também em livros históricos, em livros poéticos e outras literaturas mais. Dentro das escrituras nós temos narrativas, é um tipo de gênero literário. Nós temos aqui parábolas, tipo de gênero literário. Nós temos os textos que trazem a lei, também é um gênero literário. Temos aqui os livros, as narrativas do Novo Testamento, os livros de poesia, a literatura de sabedoria. Todos são gêneros literários. Então, a profecia, ela é um gênero literário bíblico. E muitos ligam a palavra profecia à ideia de futurologia. A profecia geralmente está associada dentro da teologia popular a eventos do futuro, a coisas que acontecerão no porvir. Porém, fazendo uma análise mais acurada das Escrituras, nós entendemos que grande parte da literatura profética envolveu, e eu digo envolveu porque para a gente hoje a revelação, o registro da revelação está no passado. Então, ela envolveu a proclamação dos preceitos, da vontade e da pessoa de Deus aos povos e à cultura que precisava ser transformada de modo a deixar de resistir à palavra de Deus. Então, nesse sentido, os profetas eles eram muito mais do que videntes. Eles eram muito mais do que proclamadores do futuro. Eles eram arautos do rei. Eles profetizavam. A profecia tem esse caráter proclamativo. Eles profetizavam os preceitos, eles revelavam a vontade, a pessoa de Deus. Então a profecia ela pode ser proclamativa nesse aspecto de revelar preceitos, de orientar quanto à vontade de Deus, de orientar o povo quanto à sua lei, e ela também tem esse aspecto futurístico com relação ao descortinar de eventos futuros. Um estudioso, o Robert Gildestone, ele enumerou as características principais da profecia bíblica. Ele pensou aqui mais propriamente no aspecto futuro da profecia. E ele disse aqui algumas coisas que eu achei interessante registrar. Veja só, ele fala aqui sobre profecia bíblica nos seguintes termos, são 5 pontos. Primeiro, a profecia bíblica prevê de maneira clara as coisas que estão por vir, sem envolvê-las em ambiguidades, como faziam os oráculos das nações pagãs. Então, a revelação registrada nas Escrituras, ela é objetiva. Ela não é uma mistura de enigmas e mistérios, uma mistura de enigmas e mistérios indecifráveis, como aconteciam na literatura pagã. Segundo, a profecia bíblica é destinada e pretendida para ser uma previsão e não uma declaração retrospectiva, uma profecia não intencional ou uma adivinhação que acabou por acaso acontecendo. O que é que
o estudioso aqui, o Robert, ele está nos ensinando com esse ponto aqui. Olha, a profecia bíblica geralmente acontece antes do evento concretizado e nunca depois. Não é assim, aconteceu um fato e depois do fato acontecido ele é profetizado. Não é assim. Primeiro vem a profecia e depois a concretização da profecia. Dentro da Bíblia, alguns estudiosos liberais interpretam os textos com essa visão retrospectiva. Por exemplo, eles leem o livro de Daniel e dizem assim: não é possível que Daniel tenha vivido e profetizado o que ele profetizou antes dos acontecimentos mencionados em seu livro. Como pode o profeta ter previsto o reino medo-persa? Como pode o profeta ter previsto o reino greco-romano? Como ele pode ter falado com riqueza de detalhes acerca do Império Romano? Isso não é possível. E eles querem dizer que Daniel profetizou depois de os eventos terem acontecido. E isso aí não é profecia bíblica. O estudioso ele coloca a profecia bíblica como algo que acontece antes da consumação do acontecimento, desculpem a redundância, do acontecimento dos eventos. Em terceiro lugar, ele diz algo interessante aqui também. Ela é escrita, publicada ou proclamada antes da ocorrência da eventualidade. É o que nós temos falado aqui. E é um acontecimento que não poderia ter sido previsto pela a simples sagacidade humana. Como assim? Eu contei já essa história aqui, vou contar para vocês de novo. Tinha uma irmã que estava dirigindo um carro, né? Tava ela e o irmão do lado. Aí, de repente, ela viu um buraco lá na frente. E ela queria parecer muito espiritual para o irmão que estava do lado, né? O irmão do lado é meio cruzão. Aí ela foi, desviou o buraco. Aí olhou assim para o irmão bem sério. Disse: tá vendo aí? Deus me revelou que tinha um buraco lá na frente. Meu Deus do céu. Ou pode ser uma coisa assim do tipo: você olha para o tempo, vê que vai chover, as nuvens estão carregadas, o tempo fechou, eu profetizo que vai chover. E choveu. Isso de fato é profecia? Profecia é fazer como Elias. Vai dizer a Acabe que está vindo aí uma grande tempestade, uma chuva grande. Qual é o sinal da chuva, Elias? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal. Vai dizer que vai ter grande chuva. Mas tem gente que é profeta do óbvio, tá entendendo? Por exemplo, os profetas de hoje, né? Eita, tu! E faz aquele movimento todo e diz assim: porque Deus te ama. São profetas do óbvio. A profecia bíblica desse naipe aqui registrado em Ezequiel capítulo 38 e 39 diz respeito ao que não pode ser previsto, como bem colocou aqui, não pode ser previsto pela simples sagacidade humana, pela experiência humana. Por último, ele diz aqui algo interessante. Ela não causa seu próprio cumprimento, mas mantém-se como testemunha até que o acontecimento tenha ocorrido. Tu já viu aquele tipo de profeta que profetiza e ele mesmo vai lá cumprir a profecia para acontecer o que ele te disse? Eu já vi assim um irmão dizer assim: eu profetizo hoje na tua vida que Deus vai mandar uma cesta básica para você. Aí ele profetizou e para acontecer a profecia, ele foi lá, comprou uma cesta básica na surdina, na calada, mandou para o irmão. Aí, se o irmão perguntar quem foi, diga que foi Deus que mandou. Aí depois estava lá: ei, irmão, como o senhor profetizou, assim aconteceu. Deixaram a cesta básica lá em casa. Oh, meu Deus, o irmão é profeta de Deus. O irmão é... Assim é muito fácil, né? Eu profetizo que vou lhe dar isso, aí depois eu vou lá, compro e dou a pessoa. É muito fácil assim. Então a profecia bíblica, ela acontece como uma revelação da mente de Deus. Para o cumprimento da profecia, Deus não precisa de uma mão amiga. Deus não precisa assim: eu preciso dar uma ajudinha a Deus para poder a palavra dele acontecer.
A profecia bíblica não se encaixa dentro desses parâmetros aqui. Eu coloquei mais um ponto aqui. Uma profecia bíblica não é uma previsão isolada, mas pode estar relacionada a outras profecias e, como tal, torna-se parte de uma longa série de previsões, como é o caso da relação entre Daniel, Apocalipse e Ezequiel. Tem muitas profecias que estão no livro do profeta Daniel que desencadeiam eventos no livro do Apocalipse. E assim também acontece com Ezequiel. Quais são os subgêneros da literatura profética? E aqui é onde entra algo que está aqui nesse livro do Adrian Kostenberg e do Richard Patterson. Eles apontam aqui dois principais subgêneros da profecia, que são anúncio de juízo e oráculos de salvação. Quando eles falam de anúncios de juízo, eles dividem esse subgênero da profecia em oráculos de ais. Veja, esse subgênero aqui é muito conhecido seu, né? Ais, o termo desse uso ai, julgamento, juízo. Aí vem também aqui o lamento e o processo de aliança. O outro subgênero principal da profecia são oráculos de salvação. E os oráculos de salvação são divididos em promessa de livramentos. Veja que isso aqui está muito presente. O livro de Ezequiel está cheio dos subgêneros de profecias. Promessas de livramento, oráculos do reino, profecia apocalíptica, relatos instrutivos, debates, discursos de exortação e advertência, sátira, máximas de sabedoria e narrativas proféticas. Temos aqui subgêneros variados e eles são relatos de visões e sonhos. O livro de Ezequiel está cheio de profecias desse tipo, cânticos e hinos proféticos, orações proféticas, como é o cântico de Ana, o cântico de Maria, e cartas proféticas. São subgêneros da profecia. Irmão Murilo, por que você está falando isso aí? Você está dando esse arrudeio todinho aí. Eu quero lhe dizer que nós estamos diante de um gênero profético, um gênero bíblico que é a literatura profética, e o subgênero mais preciso do capítulo 38 e 39 é uma literatura apocalíptica. Ezequiel está profetizando sobre coisas que não aconteceriam no seu tempo, mas em um tempo futuro. Tendo dito isso, para a gente fechar aqui esse primeiro ponto, eu queria lhe passar algumas chaves de interpretação, para você interpretar corretamente a profecia bíblica. São muitas, porém eu separei aqui pelo menos 3, que foram as que achei importante para o contexto da nossa lição. E meus irmãos, veja que é importante você saber como interpretar uma profecia, porque eu tenho certeza que dentro da escola dominical, desse domingo aqui, ou desse dia da semana, não sei qual dia da semana que você faz parte da escola dominical, é a escola dominical em sua igreja, eu sei que muitos absurdos serão ditos aqui. Muita especulação, muito eu acho, muita imaginação do coração será pregada, será ensinada nesse dia aqui. Mas você vai ter uma postura diferente aí na sua classe, tá ok? Então vamos aqui a algumas chaves de interpretação. A primeira delas, e uma das mais importantes, é que as profecias, elas podem ser divididas em profecias incondicionais e profecias condicionais. Tem profecias que estão registradas na Bíblia que não aconteceram, que não se cumpriram. Aí alguém vai dizer assim, vendo aí, a palavra de Deus falhou. Não é que a palavra de Deus falhou, é que a profecia era condicional. Há profecias que são incondicionais, e eu quero tratar isso aqui rapidamente com vocês. Veja que isso já amplia muito seu leque concernente à visão da literatura profética. Por exemplo, um exemplo de profecia incondicional. As profecias incondicionais, elas não dependem de forma alguma da obediência, do comportamento humano, para que venham a se cumprir. Se você ler Gênesis, capítulo de número 15, ali você vai ter um claro exemplo de profecia incondicional, quando somente Deus passa entre os animais que foram repartidos ao meio, e Deus passa ali como uma coluna de fogo, mostrando para Abraão que o cumprimento da profecia, o cumprimento de suas promessas não dependeria de Abraão, mas única e exclusivamente dele. Temos aqui outros exemplos de profecias incondicionais. A promessa de Deus
de uma dinastia, de um reino, de um domínio para Davi e os seus descendentes. A promessa de uma aliança profetizada por Jeremias 31, versículo 31 ao 34, a promessa de novo céu e nova terra, Isaías capítulo 65, versículo 17 e 19, e eu me atrevo a dizer aqui também, a promessa concernente ao arrebatamento. Não importa o que o homem faça, não importa o que o homem tente fazer, ele não pode invalidar essa promessa. Ela vai se cumprir independente do homem acreditar ou não, do homem querer ou não. São profecias, são promessas de cunho incondicional. Agora, há aquelas profecias que são condicionais. Geralmente elas estão acompanhadas de um se, entendeu? Se por acaso... Ou, por exemplo, outra característica que aparece muito nesse tipo de profecia é a menos que, ou se você fizer tal coisa, e isso é muito comum nos textos do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui uma passagem de Jeremias capítulo 18, versículo 7 ao 10, que casa com o que eu estou lhe explicando aqui. Olha o que é que o texto diz. Se em algum momento eu decretar, olha só, eu decretar, Deus falando, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Então, você está vendo aqui uma mudança nos acontecimentos. Eu tenho certeza que você lembrou aí de Nínive. Deus disse, vá lá, diga a Nínive, poucos dias e a cidade será subvertida, eu vou destruir a cidade. Mas aí eles se arrependeram e o juízo proclamado sobre Nínive foi retardado, foi adiado. Mas nosso texto aqui prossegue. O texto diz assim, e se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então, a maioria das promessas de Deus, elas são condicionais, elas têm um se. Por exemplo, em relação ao homem, se você for fiel, se você me obedecer, se você permanecer em minha presença, eu farei isso, 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 isso na sua vida. Agora, se você não permanecer em minha presença, a promessa não vai se cumprir. É a primeira chave de interpretação para analisarmos as promessas que aparecem na Bíblia Sagrada. A segunda chave de interpretação é que as profecias, geralmente, elas se relacionam com a função e o estilo profético, o estilo dos profetas. Quem eram os profetas? Geralmente eles atuavam como advogados de acusação de Deus, culpando e alertando o povo que a violação do concerto por eles teria sérias consequências. E a mensagem profética de Gênesis a Apocalipse, ela pode ser resumida nessa chave de interpretação aqui. Porque o conteúdo da mensagem profética, ela gira em torno de arrependimento, julgamento e esperança. O livro do profeta Ezequiel pode ser organizado nesses termos aqui. Quando o profeta falava sobre arrependimento, geralmente ele dizia, em palavras aqui, em uma interpretação nossa, ele diria mais ou menos o seguinte: você quebrou o concerto, é hora de voltar para Deus. O profeta geralmente fazia um chamado ao arrependimento. Jeremias, Isaías, Ezequiel estão recheados, regados desse chamado profético ao arrependimento. E os pecados geralmente eram idolatria, injustiça social e formalismo religioso. Nos tempos de Ezequiel não foi diferente. Ezequiel constantemente chamava o povo ao arrependimento. O segundo assunto principal que aparece nos livros proféticos é o julgamento. Romper a aliança tem consequências. E quando o povo não se arrependia, Deus sentenciava a nação. É o que aconteceu aqui no tempo de Ezequiel. Nem o pessoal que ficou em Judá se arrependeu e se voltou para o Senhor, e nem tampouco os exilados. Os exilados ainda estavam com um coração rebelde. E o que é que acontece? Deus, ele confirma o seu juízo. Deus está dizendo por meio de Ezequiel
que Jerusalém cairia e que os falsos profetas que estavam dizendo que o cativeiro ia durar poucos anos, eles estavam enganados, eram mentirosos, o cativeiro ia durar 70 anos. Então nós temos aqui arrependimento, julgamento e, por fim, esperança. Se você ler a partir do capítulo de número 33 do livro do profeta Ezequiel, você vai perceber essa virada de chave. Ezequiel que vinha proclamando juízos, Ezequiel que vinha distribuindo sentenças, não só ao povo de Israel, mas às nações vizinhas. A partir do capítulo de número 43, nós começamos a perceber uma mudança no seu discurso profético. Não é mais agora julgamento, mas esperança. Ezequiel profetiza a restauração do povo de Israel, a vitória sobre os seus inimigos, a restauração do templo que havia sido derrubado, queimado por Nabucodonosor. Ezequiel profetiza uma nova aliança, um novo tempo, um novo momento de relacionamento entre Deus e o seu povo, de maneira que os capítulos de número 37 ao capítulo último de Ezequiel nos fala, tem esse tom de esperança. Deus é fiel e irá trazer por fim uma nova e gloriosa restauração. Então, toda vez que você interpretar a literatura profética, um ou mais desses elementos aparecerá: arrependimento, julgamento e esperança. E por fim, eu, como disse aqui a vocês, há mais chaves de interpretação, mas essas três aqui, elas são as mais importantes concernente ao capítulo 38 e 39. É a lei da dupla referência. Irmão Murilo, o que seria essa dupla referência? A lei da dupla referência é simplesmente o reconhecimento de que o cumprimento de determinada passagem das Escrituras pode não ter esgotado seu significado, mas que pode haver um cumprimento maior e posterior da passagem. Muitas vezes ocorre que determinada passagem das Escrituras pode ter uma dupla referência, um cumprimento imediato e local e um cumprimento profético e bem distante. E nós já vimos isso aqui em algumas profecias do livro de Ezequiel. Com essa não é diferente. Provavelmente essa profecia ela teve um cumprimento imediato, um cumprimento local, até para fazer sentido para o povo que Ezequiel estava profetizando ali, ainda que não fosse agora no seu tempo de vida de seu ministério, mas um cumprimento ali para os seus para a geração futura ali. Mas essa profecia do capítulo 38 e 39, ela também tem um cumprimento escatológico, um cumprimento profético futuro. E eu vou mostrar a vocês aqui como é que funciona essa lei da dupla referência. Nós temos o clássico exemplo de Ezequiel capítulo 28, onde por dupla referência ali alguém diz assim, olha, ele está falando sobre o rei de Tiro. E outros dizem assim, mas pela lei da dupla referência ele está falando sobre Satanás, o querubim ungido, que caminhava no jardim, no meio das pedras afogueadas e ali por diante. Mas olha como é que funciona na prática aqui a lei da dupla referência. Oséias capítulo 11, versículo de número 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. O que é que esse texto está falando? Esse texto está se referindo a Êxodo capítulo 4, versículo 22, que diz, refere-se ao povo de Israel. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, meu filho. Então veja que há essa associação profética de Oséias e Êxodo, mas aqui há uma dupla referência, porque essa profecia ela apontava tanto para o povo de Israel, o meu filho, chamei meu filho do Egito, apontava tanto para o povo de Israel, como também tinha um caráter futuro, apontava para Jesus, para um evento específico que aconteceria na vida do Messias, do Deus encarnado. Mateus capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei meu filho. Aqui está claro a lei da dupla referência. Então nós entendemos, à luz de Ezequiel capítulo 38, versículo de número 8, que essa profecia ela tem um aspecto futuro, ela é uma literatura apocalíptica e nela há aqui os elementos de julgamento e também esperança.
Deus está julgando os inimigos de seu povo, mostrando que o futuro da nação será de bênção e de vitória. Para refletir aqui, eu coloquei o seguinte aqui, a seguinte observação. As profecias devem ser interpretadas com cautela e cuidado. Esse gênero bíblico provoca muita especulação e, consequentemente, equívocos teológicos e até heresias. Então tome muito cuidado no manejo, no uso de textos proféticos, porque você pode acabar dizendo assim, olha, esse texto aqui está apontando para essa realidade futura e não sei, e essa realidade futura não condizer com o texto. Eu já vi muita profecia relacionada à OTAN, né, quando os países estavam se aglomerando à OTAN, ali são as nações, ali vai ser o império do anticristo. Eu já vi gente dizer que o código de barra lá nos anos 2000 era a marca da besta. Já ouvi alguém dizer que o presidente da França, veja que teoria infundada, o presidente da França, lá o Macron, ele era o anticristo. E assim por diante, né? Assim por diante. Gente que pega textos proféticos e dos textos proféticos promove uma especulação e não uma interpretação. Não é isso que você vai fazer em classe na escola bíblica dominical. Vamos agora para o segundo ponto do nosso subsídio e, consequentemente, os temas aqui, os tópicos da lição. A profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Já aprendemos muito aqui sobre essa profecia. Primeiro, vimos aqui que elementos comuns às profecias aparecem aqui, julgamento e esperança. Esse subgênero aqui da literatura profética, ele é apocalíptico. E vamos aprender mais sobre essa profecia. Aqui há um compêndio, capítulo 38 e 39, há um compêndio de pelo menos 7 oráculos. E esses oráculos, eles estão aqui reunidos dentro desses 2 capítulos e eles são marcados pela expressão assim diz o Senhor. Por exemplo, primeiro oráculo, capítulo 38, versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová. Segundo oráculo, Ezequiel capítulo 38, versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová. Terceiro oráculo, Ezequiel capítulo 38, versículo 14. Quarto oráculo, Ezequiel capítulo 38, versículo 17. Quinto oráculo, Ezequiel capítulo 39, versículo de número 1. E sexto oráculo, Ezequiel capítulo de número 39, versículo 17. E por fim o sétimo oráculo, Ezequiel capítulo 39, versículo 25. Esses oráculos, eles marcam as divisões do texto. Ter isso em mente facilita a interpretação da passagem. Esses capítulos aqui, em síntese, eles descrevem como Gog, preste atenção, olha para cá, como Gog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal, invadirá Judá vindo do norte para despojá-la e destruir o povo que, mais uma vez, está pacificamente reestabelecido na terra. O que é que vai acontecer durante essa invasão? Deus, ele vai intervir e vai revelar a sua santidade, derrotando os invasores. E Ezequiel aqui, ele parece ter a consciência de que está profetizando algo que já foi profetizado por outros profetas. É o que deixa transparecer o capítulo 38, versículo 17, quando ele diz assim, assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles. Então Ezequiel está falando sobre algo que já foi profetizado aqui. Ele está ratificando profecias de profetas que lhe antecederam. Ele tem essa consciência e suas palavras, elas ecoavam uma linguagem figurada, uma linguagem especial, que aparece especialmente no livro do profeta Jeremias e também no livro do profeta Joel. Uma coisa importante também a dizer a respeito desses 2 capítulos, eu peço que você olhe para cá e preste atenção, é que você precisa ter aqui cautela para interpretar esses 2 capítulos, porque, preste atenção,
A linguagem, ela é apocalíptica. E a linguagem apocalíptica, ela é muito fantasiosa. Fantasiosa no sentido de serem expressões muito simbólicas. E em grande medida aqui você vai encontrar símbolos. Às vezes você vai encontrar aqui partes que parecem ser obscuras e até mesmo enigmáticas. E a tentativa de atribuir significados demasiados aos detalhes incidentais da profecia revelam a engenhosidade do especulador mais do que a sobriedade do exegeta, do interpretador das escrituras. Você não pode aqui, em cada detalhe de uma profecia, encontrar um significado. É similar ao que acontece na interpretação de uma parábola. Ali na interpretação da parábola há um conceito-chave, há um pensamento ali, uma lição que foi pretendida ser ensinada. Eu não posso pegar uma parábola como a do bom samaritano e atribuir significado a tudo que tem ali na parábola, porque não era a intenção do autor. Por exemplo, eu não posso dizer que o dinheiro ali, as 2 moedas que o bom samaritano deixou eram as ordenanças para a igreja, a ceia e o batismo. Eu não posso dizer que a hospedaria era a igreja, que a igreja é um hospital, que ele descia ali e dá elementos, interpretações simbólicas e alegóricas a todos os elementos da parábola. A parábola ela tem uma lição e às vezes a pessoa ela é tão engenhosa, ela tem uma expertise tão grande para inventar mensagem que ela acaba sufocando a intenção do autor. Então tome muito cuidado na interpretação da profecia. Só que algumas perguntas aqui, elas precisam ser feitas. E essas perguntas são: quem é Gog? Quem é Magog? Qual a relação de Ezequiel com Apocalipse concernente a Gog e Magog? E quando essa profecia ela vai se cumprir? Você precisa responder essas perguntas, no entanto, a resposta vai frustrar alguns alunos e até mesmo alguns professores da escola dominical. Vamos lá, a primeira pergunta: quem é Gog? O texto bíblico responde. E o texto nos diz em Ezequiel capítulo 38, versículo 2, o seguinte: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog. Dirigir o rosto contra Gog aqui é uma expressão de severidade e juízo. E ele vai dizer aqui: Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Quem é Gog? Gog, dentro do texto bíblico aqui, é uma figura de autoridade. É um homem que preside sobre outras nações. É um homem que tem autoridade. A Bíblia chama ele de príncipe. Ele tem uma posição elevada, uma posição importante. Agora, quem é a figura de Gog? Quem é esse personagem? E é aqui onde nós entramos no campo das especulações. Muito se tem especulado a respeito desse personagem. A enciclopédia judaica, ela identifica Gog como rei Giges, também conhecido como Gogo, da terra da Líbia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Mas aqui é uma interpretação um tanto improvável. Outros arriscaram a dizer que Gog era a figura de Alexandre o Grande profetizada ou de Antíquico Epifânio. Não se dá para saber ao certo. Alguns estudiosos, e eu acredito que essa linha aqui ela seja mais acertada, eles afirmam que Gog não se refere ao nome pessoal de uma pessoa, mas que Gog é um título, assim como a Faraó no Egito. Não que o nome lá do rei fosse Faraó, mas Faraó era um título. Assim como Shah na antiga Pérsia, como César em Roma. Você vê lá os Césares. Por exemplo, Nero era um César. Domiciliano, Constantino eram Césares. Então é um título, não um nome pessoal de alguém. Aí dentro do contexto escatológico, você entra num campo aqui de mais especulação. Bom, se é um título, quem é Gog? Aí alguém vai dizer que Gog é um título que pode ser atribuído ao anticristo. Um pastor que prega essa visão escatológica é o Nathan Rufino. Ele vai associar Gog ao anticristo.
e já outros dirão que não. Gog não é o anticristo, ele não pode ser o anticristo. Ele vai ser um líder de algumas nações confederadas que se unirá para derrotar, melhor dizendo, para invadir, despojar o povo de Israel. Então Gog não pode ser o anticristo, mas ele é um príncipe de influência que vai tentar invadir Israel. São suposições e não chegamos a uma conclusão de quem é Gog no aspecto mais preciso. Tudo que podemos saber é o que a Bíblia diz. E é aqui que eu digo, muita gente se frustra com essa resposta minha. Eu não posso ir além do que está escrito. Ir além do que está escrito é especulação, e especulação não pode ser tida como verdade. Então eu sei que Gog é um homem que vai exercer influência, é um homem de alta posição, que vai liderar algumas nações em uma invasão contra Israel. A segunda pergunta é, quem é Magog? Dentro da Bíblia, descartando o texto do Apocalipse, nós temos aqui duas informações diferentes a respeito de Magog. Em Gênesis, Magog é o nome de uma pessoa, mais propriamente um dos descendentes de Noé, um jafetita. E em Ezequiel é o nome de um lugar. Magog se refere a uma região geográfica, cujos os estudiosos colocam perto do Mar Cáspio ou do Mar Negro, onde se situava a região de Magog. Então veja que o texto ele vai falar Gog da terra de Magog. É o que diz o versículo de número 2. Gog da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra eles. Então é uma região geográfica que, no livro do profeta Ezequiel, que ficava situada ao norte, ou que fica situado ao norte do povo de Israel. O pastor Antônio Gilberto, autor de um best-seller chamado O Calendário da Profecia, ele diz o seguinte: Magog, Meseque e Tubal são regiões primitivamente ocupadas pelos citas e tártaros, correspondendo hoje à moderna Rússia. Joséfo declara que Magog ocupa a região dos citas e tártaros. E aqui alguém vai começar a especular e dizer o seguinte, mais uma vez a especulação. O autor da lição, ele meio que lança isso assim, mas não se detém à discussão. Antônio Gilberto é um escritor muito renomado, um dos pioneiros do pentecostalismo, ele vai dizer que Magog é a Rússia. E, assim, com muito respeito, eu discordo da posição do nosso professor, do nosso mestre Antônio Gilberto, em afirmar que Magog é a Rússia. Pode ser que seja, mas também pode ser que não. Então eu não posso afirmar. Olha o que é que eles vão dizer. O Antônio Gilberto segue essa linha, o Dwight Pentecost, ele também segue essa linha. Os escatólogos são muito especuladores, né? Mas eles seguem essa linha dizendo o seguinte, que Magog corresponde à Rússia, a Pérsia vai corresponder ao Irã, Gomer à Alemanha, Togarma à Turquia e Put ou Etiópia aos Estados Árabes. Então, esse príncipe, o Gog, que eles chegam até a dizer que é o presidente da Rússia, ele vai se juntar, ele vai fazer uma confederação aqui de nações, e essas nações ligadas à Rússia vão tentar invadir Israel. Eles vão vir do norte, o príncipe de Gog, eles fazem até um jogo de palavras, né? O príncipe de Rosh. E Rosh tem muito a ver assim com a Rússia, mas eu penso que isso é forçar muito o texto. As nações mudam, os tempos mudam. Antigamente, muita coisa se era associada à União Soviética. Se dizia que a União Soviética era isso, era aquilo, era isso, era aquilo. Hoje a União Soviética não existe mais. Então, eu não posso tomar como certeza especulações. É aqui que nós devemos ter cuidado. Se alguém começar a especular e entrar aqui teoria da conspiração e isso, aquilo, outro aqui, traga a aula para o eixo bíblico. Ou aquilo onde a Bíblia se cala, eu paro. Eu devo parar. Professor que é responsável, professor da escola dominical, ele não vai além das Escrituras, tá bom?
Então, o que é que a gente entende aqui? Que Gog é um homem de autoridade, de influência, que vai juntar-se, vai ali fazer uma confederação de nações e vai atacar o povo de Israel. Esse ataque vem da parte do norte, até agora que nós sabemos aqui. Quando será essa invasão? Ou essa guerra escatológica? E olha, meus irmãos, aqui mora um poço de especulações. Eu disse que essa aula não ia satisfazer muita gente, porque eu não vou cair aqui no absurdo de começar a dizer, olha, isso é isso, isso é aquilo, isso é isso, isso é aquilo. Eu vou citar para vocês aqui as posições, né? As posições. O que a gente sabe a partir do texto bíblico é que essa guerra ela vai acontecer no tempo do fim. Ezequiel capítulo 38, versículo 8 e 9, o texto nos diz: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, a invasão, né? Subirás como uma tempestade e far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas, as nações confederadas, e muitos povos contigo. Então isso vai acontecer no tempo do fim, dando um sentido escatológico ao texto. Agora, quando vai acontecer é a grande pergunta. Muitos dizem, olha só aqui, eu vou citar aqui para vocês, muitos dizem o seguinte, que essa invasão aqui, ela vai acontecer no tempo do milênio. E um dos defensores dessa teoria é o Roger Lieb. Esse escritor ele tem um comentário fantástico sobre o livro de Ezequiel. Porém, ele está especulando aqui. Outros autores renomados vão discordar dele. Vão dizer que essa invasão ela vai acontecer antes ou no início da grande tribulação. Isso aqui é uma novidade para mim, porque na maioria dos livros de teologia sistemática, esse tema não aparece explicitamente. O Dwight Pentecost ele vai falar com riqueza de detalhes sobre esse assunto, mas é aqui uma coisa muito específica sobre escatologia. Quem é que defende isso aqui? O Dwight Pentecost, o Antônio Gilberto, o Tim LaHaye, que também é uma pessoa muito entendida concernente à profecia bíblica, e eles vão especular e dizer que essa invasão ela vai acontecer por meio do presidente da Rússia e as Nações Confederadas no início da grande tribulação, antes da construção do terceiro templo. Mais uma vez, é especulação. Sendo especulação, e se eu fosse escolher aqui, eu seria mais inclinado a ir no mesmo caminho do Dwight Pentecost e do Antônio Gilberto. Agora, aqui é onde entra o problema. Porque Ezequiel 38 e 39, Apocalipse 28, Ezequiel fala Gog e Magog, Gog, príncipe da terra de Magog, e Apocalipse 28 fala de Gog e Magog. Esses textos aqui, eles não falam da mesma invasão. Eles não falam da mesma batalha. E é aqui onde entra mais um nó. E é por isso que eu disse a vocês, é uma das lições mais difíceis de se aprender dentro desse trimestre. Porque aqui demandaria muito tempo para explicar os eventos escatológicos e a sua sequência, qual é a visão das Assembleias de Deus pré-milenista, pré-tribulacionista e quais são as ordens dos eventos aqui para se explicar o que está acontecendo aqui. Em síntese, deixa eu explicar aqui a vocês, porque é um assunto que quanto mais você mexe, mais enrolado fica. Presta atenção aqui. Não é a mesma coisa. Calvinistas, pessoas mais ligadas à teologia da aliança e assim por diante, que tem são pós-tribulacionistas, às vezes amilenistas, pessoas assim dessas perspectivas teológicas diferentes da gente, eles vão ser mais simples nas explicações. Eles vão dizer que Apocalipse 28, 20 e o versículo 8 é simplesmente o cumprimento de Ezequiel 38 e 39. Eles vão seguir essa linha muito simplista. Dentro da visão da escola dispensacionalista, a coisa é um pouco mais complexa. Porque o pensamento ele não é unificado dentro dos dispensacionalistas. Alguns uma ala do dispensacionalismo, eles vão fazer aqui, eles vão fazer a seguinte
eles vão fazer a seguinte diferenciação. Eles vão dizer que a invasão de Ezequiel, 38 e 39, vai acontecer no princípio da grande tribulação. No final da grande tribulação vai ter a guerra do Armagedon. E no final do milênio vai acontecer o que está escrito em Apocalipse capítulo 28, que é a última revolta, o último levante do diabo. Né? Então, eles vão dividir esses três eventos. Agora, dentro do dispensacionalismo acontece uma confusão, porque alguém vai dizer o seguinte, que esse Ezequiel 38 e 39 vai acontecer no início da grande tribulação, aí eles fazem uma misturada e dizem que o evento de Apocalipse 28 é a mesma coisa do Armagedon, da guerra do Armagedon. Aí eles misturam tudo isso aqui e fica uma coisa difícil de se entender. Porque se você ler o calendário da profecia, ele vai seguir essa perspectiva. Se você ler o Dwight Pentecost, ele vai seguir essa perspectiva. Ele vai misturar a guerra do Armagedon com a última batalha travada lá de Gog e Magog, de Apocalipse capítulo 20, versículo 8. De maneira que os alunos que não têm tanta profundidade bíblica vão se confundir mais do que serem esclarecidos. Então, o que é que eu quero deixar aqui para você? Qual é o meu conselho aqui? O meu conselho é que você, como estudante da Bíblia, não deve se apegar cegamente a especulações e nem dar máxima importância a essas conjecturas que são de significância secundária para a igreja. Isso mesmo, o importante é que Jesus vem, que ele vai reinar eternamente. Agora, esses aspectos, esses pormenores da profecia não passam de especulação, porque dentro da nossa escatologia são eventos pós-arrebatamento. Entendeu? São eventos pós-arrebatamento. Deuteronômio 29, 29 nos ensina muito. E o texto nos diz: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, tá bom? Se você teve a paciência, de chegar até aqui, meu Deus, você é um guerreiro. Você é um amante da escola dominical. Se tu chegou até aqui, irmão Murilo, eu cheguei até aqui e não entendi muita coisa, mas eu tô aqui para ver a aula até o final. Coloca aí nos comentários, interage conosco, vai. Eu vou finalizar falando sobre a revelação de quem Deus é no texto profético de Ezequiel. O que é que eu vou fazer aqui? Eu sei que o texto fala de uma profecia que é de gênero apocalíptico, tem aqui elementos de julgamento, de esperança. Essa profecia ela vai acontecer em um tempo futuro. Eu sei quem é Gog, à luz do que o texto diz. Eu sei quem é Magog, a situação geográfica de Magog. Eu sei quando essa invasão vai acontecer em um tempo futuro. Não sei se no início da tribulação ou no final do milênio, no início do milênio. Eu sei que uma guerra vai acontecer e que Deus vai sair vitorioso nessa batalha. Agora, você diz tudo isso aí, mas quais são as verdades que essa profecia revela sobre Deus que podem ser aplicadas no tempo presente para a edificação da igreja de agora? O que é que esse texto me ensina? O que é que esse texto pode me ensinar de prático aqui agora para a edificação de minha alma? Vamos lá. Primeiro, Deus é comunicável. O texto está me ensinando isso. Deus é comunicável e revela seus planos e desígnios ao seu povo. Onde é que eu encontro isso? Ezequiel 38, 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É Deus se revelando. É Deus mostrando, descortinando para o profeta o futuro, para que assim então o profeta proclamasse a nação de Israel. Deus é comunicável e ele revela os seus planos e os seus desígnios. Eu posso buscá-lo e eu serei respondido e eu serei ouvido, porque Deus não é como os deuses com D minúsculo das demais nações, que têm boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem, que são deuses inanimados. Segundo, Deus é inimigo de quem é inimigo do seu povo. Esse ensinamento aqui é muito lindo. Ezequiel capítulo 38, versículo 3 diz: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Você é inimigo do meu povo. Então automaticamente eu sou o seu inimigo. Deus é inimigo dos inimigos da igreja. Glória a Deus. Terceiro,
O texto me ensina que Deus governa soberanamente sobre todos os reinos da terra. Ezequiel capítulo 38, versículo 4 ao 13 me ensina isso. Deus se revela como aquele que conhece antecipadamente as intenções e as estratégias dos inimigos de seu povo. Ele conhece não só as intenções, mas as estratégias. Cada movimento do inimigo não foge da onisciência de Deus. O que os inimigos pensam que será uma grande vitória, Deus enxerga como uma oportunidade de revelar sua grandeza. Glória a Deus! Glória a Deus! Em quarto lugar, muitas vezes, olha como isso aqui é maravilhoso, presta atenção. Muitas vezes os ataques e levantes de inimigos são um meio de Deus revelar e se fazer conhecido do seu povo. Situações de opressão, de angústia, de cerco, onde o povo se encontra acuado, onde a igreja é perseguida. Muitas vezes dentro dessas situações é um momento em que Deus ele toma como uma oportunidade para se revelar ao seu povo. A Bíblia diz em Ezequiel 38:16, nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam revelação. Olha só a revelação. Quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos dele, eu vou usar essa batalha, eu vou usar essa guerra como um meio de eu me manifestar e me revelar ao meu povo e dele ser conhecido com mais profundidade. Glória a Deus. Em quinto lugar, o texto me ensina que Deus é onipotente. Ezequiel, capítulo de número 38, versículo 17 ao 23, Ezequiel demonstra isso com muita maestria. Deus é todo poderoso e ele tem total controle sobre os elementos da natureza. Então, dizer que Deus ele é onipotente é o mesmo que afirmar que a sua vontade é realizada, que não há limites sobre o que ele decide fazer. Deus se revela, Deus se mostra onipotente por meio da profecia de Ezequiel. Ele disse, eu vou mandar chuva, eu vou mandar pedra, saraiva de fogo, eu vou movimentar os elementos para dar vitória ao meu povo. Em sexto lugar, e como consequência de onipotência, o texto revela que Deus é vitorioso nas batalhas. Ezequiel capítulo 39 e o versículo 3 demonstra que Deus ele torna inoperante as armas do inimigo. O poder bélico das nações não impressiona Deus. Olha o que é que diz o versículo 3. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Estou tornando inoperante as armas do inimigo. O poder bélico das nações não impressiona Deus. Por fim, o texto vai nos ensinar que Deus trabalha em prol da restauração de seu povo. Ezequiel capítulo 39, versículo 25 e 29, fechamento dessa profecia, é uma mensagem de esperança. Por mais que o cenário mundial e atual tenha uma aparência catastrófica, nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, trabalhando para o bem do seu povo. Glória a Deus. Ufa, irmão Murilo. Esse finalzinho aí salvou a aula, porque até agora eu estava assim um pouco desempolgado, mas com tanta revelação de quem Deus é nesse texto, me deu assim um ânimo. Glória a Deus por isso. São 3 tópicos aqui que espero terem ajudado e contribuído para o seu conhecimento a respeito desta difícil lição de número 9. Ô, pastor Ezequiel Soares, o Senhor nos deu dor de cabeça aqui nessa lição de número 9, mas também aprendemos muito sobre o gênero profético, um pouquinho sobre escatologia e também um pouco sobre quem é o Deus que nós servimos. Amém? Os alunos da ferramenta EBD, eu quero dizer a vocês que deixei aqui alguns breves pontos aqui sobre as doutrinas escatológicas. 8 grandes doutrinas escatológicas que eu discriminei aqui a seguir. É importante que você dê uma lidazinha aqui para você se situar e conhecer em síntese os eventos escatológicos, tá bom? Quero aqui desejar um ótimo final de semana, uma ótima escola bíblica dominical a todos vocês. Não se esqueçam, abra a jaula. Se ficar alguma dúvida, interage conosco aí na plataforma da ferramenta EBD e também nos comentários aí do YouTube. Deus abençoe. Amém.